E aí, bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, dando continuidade às nossas aulas remotas, a gente estava falando no vídeo anterior, eu dividi em duas partes, justamente porque ficava muito longo, que é a vinda da família real aqui para o Brasil e o grito da independência. Então, só para a gente recapitular, na aula passada, pessoal, a gente viu os aspectos, parou aqui, ó, em mudanças econômicas, com a vinda da família real para o Brasil. A gente viu na aula passada alguns requisitos que deram a vinda da família real para o Brasil, como isso aconteceu e qual a influência teve a França e a Inglaterra nesse processo. Se você tiver dúvida nisso, volta no vídeo anterior. Lembrem comigo, vocês estão tendo as aulas remotas e os vídeos estão ficando gravados e disponíveis para vocês. Quando for fazer a atividade, vão lá, olha novamente o vídeo. O vídeo não é longo, eu estou fazendo os vídeos mais curtos possíveis, para que vocês possam retornar sempre e dar uma olhadinha e sempre ficar lá frisando nesses vídeos, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, de verdade. Não vejo a hora da gente entrar dentro daquela sala e eu ver ela lotada com vocês lá e eu lá disposto para ministrar, como sempre, e vocês sempre dispostos a me escutar. Que eu tenho um carinho enorme por vocês. Vou nem começar a falar, porque sinceramente eu já tô louco para encontrar vocês. Então aqui, pessoal, dando continuidade, a gente vendo a independência do Brasil, as mudanças administrativas que ocorreram durante esse processo. Eu coloquei aqui, ó, com a vinda da família real, a sede do Império Português foi instalada no Rio de Janeiro. Por isso, Dom João montou o sistema administrativo que dava ao Brasil uma certa autonomia. As principais medidas foram, aí eu alenquei aqui, ó, pessoal, as medidas que foram tomadas. Lembrando que o que aconteceu, só para a gente recapitular. Portugal estava passando por um sistema de crise, ou seja, Portugal estava passando um momento difícil e a corte resolve se dirigir aqui para o território brasileiro. É disso que nós estamos falando. E eles colocam a sede imperial aonde? No Rio de Janeiro. Então aqui nessa sede imperial foram criadas várias medidas administrativas para que assim eles pudessem estarem aqui e consequentemente administrar o território que era a sua colônia nesse processo. Então a gente vai ver a criação dos ministérios de Guerra, Estrangeiros, Marinha, Fazenda e Interior. A fundação também do Banco do Brasil, a instalação da Junta de Comércio, a instalação da Casa de Suplicação, que hoje é conhecido como o Supremo Tribunal, que era mais elevado da Corte da Justiça, envolvendo as ações administrativas de Dom João. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria do Reino Unido e Portugal na região que hoje se encontra o atual centro de Portugal, no sul de Portugal, certo? Aqui as medidas de incentivo na cultura, que trouxeram a presença da família real aqui para o Brasil. Quais foram as contribuições e mudanças em relação aos requisitos da colônia? Dentro das principais medidas tomadas pelo príncipe regente, temos o que? A fundação da Escola Real de Ciência, Arte e Ofício, a criação dos cursos no Rio de Janeiro e na Bahia, de cirurgias, de química, de agricultura, de desenho técnico e etc. A fundação do Museu Nacional, que talvez você já tenha escutado nesses últimos dias, a relação do Museu Nacional. Lembrando aqui comigo, pessoal, que o Museu Nacional se encontra lá no Rio de Janeiro, onde está guardado todos os vestígios e fatos da relação administrativa da Corte Imperial. Tem lá vestígios de Dom João, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, a primeira habitante da América e do Brasil. Então a gente sabe muito bem que o Museu do Rio de Janeiro que foi um museu que foi tocado fogo, que pegou fogo o ano retrasado, salvo engano. Consequentemente, a gente observa que ele lá tinha uma riqueza extrema nesse museu, que guardava todas as relações culturais e também de vestígios deixados pela sociedade brasileira. E lá foi uma das fundações da corte. Aí você pergunta, professor, pode estar se perguntando, por que eles criaram um museu? Vamos pensar aqui comigo, o museu ele vai resgatar a história do passado. Então a corte pensou o quê? A partir do momento que eu instalo um museu, a história da vinda da corte para o território hoje conhecido como Brasil não irá se perder. Então o museu serve justamente para isso. E tem o Museu Nacional. Além do Museu Nacional, quando a gente for estudar Dom Pedro I e Dom Pedro II, a gente vai observar que também tem os museus que são direcionados a essas duas figuras, certo? E aqui a criação do Jardim Botânico. Eu já tive a oportunidade de ir lá no Jardim Botânico, é muito bonito. O Jardim Botânico se localiza no Rio de Janeiro.
É muito bonito, parece com o Parque da Criança que nós temos aqui, mas as pessoas vão lá para se confraternizar, então eles criaram isso no âmbito cultural aqui da colônia, ou seja, do Brasil. Aí você pode perguntar, para que eles criaram isso? Para exaltar também a relação da sua imagem, as coisas positivas que a corte fazia aqui na colônia brasileira. A criação da imprensa régia, que seria a primeira gráfica do Brasil, estimula também a relação do desenvolvimento das artes vinda da missão francesa para o Brasil. Nós sabemos a interligação que se tinha a França inicialmente com Portugal, mas depois, como a gente viu no vídeo anterior, a França vai invadir Portugal em busca de expansão territorial. Aqui, pessoal, eu coloquei as duas imagens vinculadas à relação do Jardim Botânico. Na imagem do lado esquerdo, nós iremos observar uma imagem de cima e do lado direito, uma imagem com um ângulo mais visível em relação à família real. Lá no Jardim Botânico tem várias configurações que faz recordar a família real. É muito bonito. Eu já tive a oportunidade de ir lá e achei fantástico. Inclusive, eu ia colocar uma foto aqui para me mostrar, mas eu decidi não colocar para não causar inveja em vocês. Tô brincando, pessoal. Um abraço. Tô morrendo de saudade. Meu Deus, sério mesmo, eu não aguento mais. Tô doido que chegue logo esse dia que a gente se encontre. Vamos fazer logo uma festa quando a gente se encontrar. Ó, aqui eu coloquei para vocês, preste atenção. A Gazeta, que era usado como jornal oficial do governo, lá era publicado nomeações de diversos atos do Estado. Professor, o que seria esse jornal oficial? Seria o jornal oficial do Estado, ou seja, aquele que estava vinculado ao Estado. Todas as realizações que o Estado fazia era conectado lá para que assim eles pudessem fluir no processo de suas ordens econômicas, políticas e também decisões. Aqui do lado esquerdo eu coloquei como acontecia essa Gazeta do Rio de Janeiro. Aqui tem dizendo sábado de dezembro de 1808 e aqui as realizações feitas pelo governo e as decisões tomadas que eram publicadas no Diário Oficial. E aqui eu coloquei, ó, com a derrota de Napoleão, os artistas que serviam à corte pediram asilo a Dom João e era a hora de embelezar a corte. A gente vai observar nessa imagem justamente uma casa de ciganos, onde os ciganos eles vão denominar toda essa questão visual da corte. Outra coisa que a gente precisa referenciar durante o governo de Dom João é a questão do tráfico de escravos, que era algo muito lucrativo durante a realização do procedimento brasileiro. Lembrando aqui comigo, pessoal, como eu coloquei aqui, ó, o tráfico de escravos era muito lucrativo e envolvia as classes dominantes. Assim sendo, mesmo com toda a pressão da Grã-Bretanha, ele foi abolido por Dom Pedro II em 1850, quando a gente vai ver a abolição dos escravos que foi dado por Dom Pedro II, ou seja, o neto de Dom João. Mas a gente vai perceber a todo momento, pessoal, não esqueçam disso, que durante o procedimento colonial, os escravos foram aqueles que mais efetivaram as suas relações de trabalho aqui no território brasileiro. Lembrem aí comigo. Quando a gente estuda no 7º ano, ano passado, vocês estudaram o Brasil Colônia, a gente viu as revoltas, a gente viu o escravo, e a gente viu a denominação das condições dos escravos que eram instituídos naquele período da colônia. No 7º ano vocês veem isso bem direitinho, como era a vida do escravo durante esse procedimento da colônia. Inclusive, quem foi meu aluno teve a oportunidade o ano passado de estudar, de assistir um filme que é vinculado aos 50 anos de escravidão, que aconteceu nos Estados Unidos. Entretanto, a gente fez uma vinculação na aula, durante a aula, com os escravos aqui da região do Brasil, que eram totalmente colocados e vistos como objetos de trabalho, aqueles que iriam favorecer o crescimento no âmbito econômico do Brasil. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês que em 1806 a rainha Dona Maria I morre e o príncipe regente é coroado como rei, como o título de Dom João VI. Vale salientar, pessoal, que nesse período aqui, ó, nesse período fixal aqui que a gente está observando, observem aí essa imagem. Nessa imagem, vocês vão conseguir perceber que Dona Maria I, por que, professor, Dona Maria não assumiu o poder? Porque a gente viu na aula anterior que ela tinha problemas mentais. Então, ela não assume o governo e, consequentemente, após a sua morte, é que Dom João, que era colocado como príncipe regente, agora é coroado como titular, é coroado como um religioso. E nessa imagem, um religioso não, um imperador. Tem um título de dirigir o rei, é colocado como rei, coroado como rei. Nessa imagem, pessoal, que nós iremos perceber aqui, lembrando, ó, só para corrigir, ele não era colocado como imperador, era como rei, certo? Então a gente começa a observar aqui nessa imagem, se a gente for fazer uma análise dela, a gente vai observar, ó, olha, ó, configurem aqui, inicialmente,
na setinha que eu estou colocando para vocês. A figura vinculada ao imperador, o imperador não, ao rei, que é Dom João VI, e aqui as figuras religiosas e as figuras que pertenciam à alta burguesia. Ou seja, nós iremos perceber que foi uma cerimônia apenas vinculados para a burguesia e para os aspectos religiosos. Você pode perguntar, o que é que o aspecto religioso faz aí no meio dessa fotografia? Pessoal, vamos recapitular aqui comigo? Os religiosos eram totalmente vinculados à estrutura no quesito do rei. Se lembramos que nós temos uma constituição cristã, até porque foi isso que foi trazido pelos portugueses, pela ordem jesuíta. Então a gente começa a perceber que a configuração da Igreja Católica ela é totalmente predominante também nesse momento aqui no Brasil. Até porque muitas pessoas tinham vindo da corte e pertenciam ao alto clero, justamente para a missão de evangelizar e de catequizar aqueles que se encontravam aqui no território que hoje nós conhecemos como Brasil. Aqui eu coloquei a Revolução Pernambucana, o contexto da Revolução. Primeiramente, a gente vai entender a questão contextual da Revolução Pernambucana, que acontece em 1817. A partir de 1808, aumenta o número de portugueses na colônia. Esses se beneficiavam de regalias que os homens da terra não tinham. Nós vimos no vídeo passado, pessoal, não esqueçam que a gente vê até os 3 PRs, né, que seria quando os 15 mil homens eles chegam ao território brasileiro e, consequentemente, nós iremos observar que, preste atenção, eles vão ocupar os espaços daquelas pessoas que estavam aqui. Então, a Revolução Pernambucana ela vai acontecer em 1808, justamente com essas diretrizes dos benefícios e regalias que tinham esses homens que vieram para o Brasil e eram de Portugal, vieram junto com a corte portuguesa. Os comerciantes portugueses que controlavam as atividades de importação e exportação, gerando a relação da independência dos proprietários, e Pernambuco, um dos maiores centros de produção açucareira do Nordeste brasileiro, que estava atravessando uma grande crise econômica em razão da relação do declínio de exportação do açúcar e do algodão. Vale salientar que uma grande que ela vai assolar-se no Nordeste em 1815 e 1816, colocando uma fome e miséria nas diretrizes de Pernambuco. Pessoal, não esqueçam, Pernambuco era uma grande produtora de café, de açúcar. Mas a partir do momento que ela está produzindo açúcar, ela precisa da ação da natureza. Então a gente vai observar que a ação da natureza ela vai ser um pouco caótica, até porque, como colocou o texto aqui, vai se ter uma seca. Então a partir do momento que não chove, consequentemente atrapalha todo o sistema da agricultura, causando fome e miséria em Pernambuco. A insatisfação popular aumenta cada vez mais pelos tributos que eram cobrados, impostos que eram cobrados pelo rei, que estava em exercício Dom João VI. Então aqui o movimento começava a ser preparado quando o governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Monteiro, tomou conhecimento e ordenou a prisão dos envolvidos. Porém, os rebeldes conseguiram resistir o cerco das tropas militares oficiais e assim marcou o estopim da rebelião, que rapidamente ganhou força e se expandiu em Pernambuco. Diante disso, o governador ele vai fugir, mas foi preso pelos revoltosos. Então aqui eu coloquei algumas notas que vão referenciar os líderes da rebelião, que são Domingos José Martins, José Barros Martins e João Ribeiro Miguelinho, que seriam os dois últimos que eram padres, que faziam constituição do clero. A gente sempre vai ver a interligação da igreja vinculada à relação do Estado. E também das rebeliões que ocorreram. A gente está observando aqui que padres encararam o viés das rebeliões. As medidas tomadas foi a abolição dos impostos que eram cobrados em Pernambuco, até porque passava por um grande índice de crise, a liberdade de imprensa e o novo governo seria instituído como um governo republicano. E aqui eu coloquei o desfecho dessa história para vocês. Dom João VI enviou para Pernambuco vários soldados para combater os rebeldes e retomar Recife, ou seja, os revoltosos tinham conquistado todo o Recife e, consequentemente, Dom João VI ele envia as tropas para, consequentemente, detonar tudo isso e eles não conseguirem uma progressão nessa rebelião. Até porque uma sociedade em rebelião, ela começa a distorcer todas as organizações e, consequentemente, causar medo naquela pessoa que está no governo. Então, enquanto a família real estava no Brasil, Portugal foi governada por uma junta
inglesa que prestava conta a Dom VI e ajudou a expulsar as tropas de Napoleão, que a gente viu como as tropas de Napoleão adentrou o território português no vídeo passado. Além disso, em 1820 ocorreu a chamada Revolução da Liberação dos Portos, que foi uma revolta contra o sistema absolutista que estava instalado com o rei, que pedia a volta das limitações coloniais do Brasil. Então, os revolucionários passaram a exigir o quê? O retorno de Dom João VI para Portugal, a aprovação de uma Constituição organizada em Lisboa e a aceitação de uma nomeação de 12 pessoas que ia mostrar a ocupação dos revoltosos nos cargos públicos daqueles que pertenciam à corte. O retorno de Dom João para o Portugal. Pressionado por Portugal, eu coloquei aqui para vocês, Dom João teve que aceitar as exigências feitas, voltou para Portugal em abril de 1821, deixou o seu lugar no Brasil para o seu filho Dom João, Dom Pedro I, como príncipe regente. A gente observa, pessoal, eu quero que vocês observem, que quando não se tem uma autonomia, é chamado de príncipe regente, mas a gente vai ver que depois ele vai ser colocado como imperador, Dom Pedro I. E a gente vai ver como isso vai ocorrer. Então aqui, antes da volta de Dom João, esvaziou os cofres do Banco do Brasil e leva, junto com sua comitiva da corte, toda a riqueza para Portugal. Aqui eu coloquei a divisão política após o retorno de Dom João aqui no Brasil. O Partido Português, Brasileiro e Radical, e os projetos do Partido do Brasil eram o retorno do monopólio colonial, a situação que o Brasil se encontrava antes de 1808. O Partido Brasileiro vai trazer como projeto a independência e a criação de um país dominado pelos grandes proprietários e as elites fluminenses, e a relação radical, que vai defender o projeto de independência também, a influência das ideias liberais e alguns radicais que reivindicavam o sufrágio universal da abolição da escravatura. Aqui eu coloquei José Bonifácio de Andrade da Silva, que seria o patriarca da independência do Brasil, aquele que vai defender o projeto de independência brasileiro, e do lado direito a gente vai ver Dona Maria Leopoldina, que foi uma das grandes incentivadoras do plano de independência levado adiante para o marido. Aqui a gente vai ver um dia muito importante aqui para o Brasil, que é denominado como o Dia do Fico, que aconteceu dia 9 de janeiro de 1822, quando Pedro I recebeu uma carta de Lisboa que exigia o seu retorno também para Portugal. E Dom Pedro I era o quê? O príncipe regente aqui do Brasil. Porém, as pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro começaram a organizar um manifesto, ou seja, uma manifestação pedindo que o príncipe ficasse no Brasil. E assim Dom Pedro ele ganha uma grande força, até porque fizeram como se fosse uma reunião que dizia ele vai ficar aqui no Brasil, ele não vai voltar para Portugal. Enquanto isso, seu pai, Dom João VI, dizia volte para Portugal para estudar. Mas Dom Pedro I ele vai instituir esse dia do fico com uma frase bem famosa, que vai dizer assim, ó, para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico no território constituído como Brasil. Certo? Então a gente observa aqui a declaração da independência, que vai acontecer dia 7 de setembro, a voltas de Santos, à margem do rio Ipiranga, que nós conhecemos toda essa história. Dom Pedro I recebeu uma carta com ordem do seu pai para que ele voltasse para Portugal, mas entretanto, levando aos requisitos das circunstâncias daquele momento, ele pronuncia a frase tão famosa que é independência ou morte, rompendo os laços com a união da política com Portugal. A gente sabe que mesmo quando a gente viu o slide anterior, a gente fez vamos dizer assim, umas colocações do que seria independência, as condições de independência e até algumas perguntas eu indaguei para vocês. Será que nós somos um país realmente constituído como independente? E aí fica a reflexão para vocês. Então aqui eu coloquei a coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, a consagração de um processo de independência que criava o tripé brasileiro. Vale salientar que todo país que se coloca como independente é um país que tem uma estrutura social, política e econômica. Não esqueçam disso. Aqui uma imagem representativa demonstrando justamente a coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, e o Brasil agora com os procedimentos vinculados como independente.
Aqui, pessoal, a gente vai observar uma imagem que é simbolizada também a imagem da independência, que foi pintada por Pedro Américo. Como eu disse, a gente já estudou quando a gente viu o Renascimento. A gente observou o quê, pessoal? Que a maioria das artes renascentistas, elas eram pintadas de acordo com a vontade daquela pessoa que encomendava a arte. Então, Pedro I ele vai desenhar essa arte. Aí você pode perguntar, professor, quer dizer que a independência aconteceu como a gente está vendo nessa imagem? Pode ter acontecido, como também pode ter sido apenas uma criação artística dessa cena da independência. Eu falei até para vocês que alguns historiadores eles vão colocar que o processo de independência não se deu assim, que Dom Pedro I teve um desarranjo na barriga e, consequentemente, a margem do rio Ipiranga faz as suas fezes e, consequentemente, depois vai gerar o grito de independência. Mas, claro que eles não irão colocar numa tela um fato desse. Até porque o papel do personagem vai ser o personagem que vai querer deixar para o Brasil uma imagem representativa. E aqui, pessoal, eu coloquei um vídeo que vocês podem acessar, que é o vídeo de Dom João no Brasil, disponível no canal Futura. Aqui está o link, mas não vai ter como eu enviar o link para vocês, mas vocês procuram Dom João no Brasil, disponível no canal Futura, bem interessante para vocês estudarem, e a leitura também de uma história em quadrinhos, que ela se encontra no livro que é chamado Dom João Carioca, a corte portuguesa chega ao Brasil. É bem interessante. Não é obrigado, certo? Essas duas interações que eu coloquei aí para vocês não é obrigado. Só se vocês tiverem curiosidade e em busca desse conhecimento, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, que vocês possam aproveitar esse momento para vocês estudarem. Nós sabemos quanto é difícil e eu já escutei várias reclamações. Ah, professor, tem muita atividade, tem muita coisa. Mas tentem criar uma rotina de estudo e estabilizar, porque não podemos parar, certo? O ano está aí rolando ainda, continuando, e mesmo com as limitações que nós estamos tendo nesse tempo, mas a gente não pode parar, certo? E eu conto com a participação de vocês efetiva assistindo esse vídeo, até porque dá muito trabalho, pessoal, de fazer esses slides e formular toda essa constituição do vídeo. Está aqui é difícil, mas eu estou aqui por vocês, contando com a ajuda de vocês, e assim a gente vai progredir, tá bom? Um grande abraço para vocês, de verdade, no coração. Não acredito.